Olá, Clube M3. Estamos iniciando mais um capítulo hoje, aqui o capítulo 9 do livro Barriga de Trigo, de William Davis. E hoje o título é Catarata, Rugas e Costas Encurvadas, o trigo e o processo de envelhecimento. O vinho e o queijo podem se beneficiar com o envelhecimento, mas no caso dos seres humanos, o passar dos anos pode levar a tudo, desde mentirinhas insignificantes até o desejo por uma cirurgia plástica radical. O que significa envelhecer? Embora muitos se esforcem para descrever as características específicas do envelhecimento, é provável que todos concordem que, como acontece com a pornografia, reconhecemos o envelhecimento quando estamos diante dele. O ritmo do envelhecimento varia de um indivíduo para outro. Todos nós conhecemos um homem ou uma mulher que, digamos, aos 65 anos, ainda poderiam passar por 45, mantendo a flexibilidade da juventude, a destreza mental, menos rugas, coluna mais ereta, cabelos mais densos. A maior parte de nós também já conheceu pessoas que exibem disposição contrária, aparentando ser mais velhas do que são na realidade. A idade biológica nem sempre corresponde à idade cronológica. Mesmo assim, o envelhecimento é inevitável. Todos nós envelhecemos. Ninguém escapa, embora cada um avance segundo um ritmo um pouco diferente. E apesar da determinação da idade cronológica ser uma simples questão de verificar a data de nascimento, identificar a idade biológica exata é muito diferente. Como se pode avaliar até que ponto o corpo manteve a juventude, ou ao contrário, se sujeitou ao declínio da idade? Digamos que você tenha acabado de conhecer uma mulher. Quando lhe pergunta a sua idade, ela responde que tem 25 anos. Você dá mais uma boa olhada porque ela tem rugas profundas em torno dos olhos, manchas senis no dorso das mãos e um leve tremor ao movê-las. Suas costas estão encurvadas para frente, característica que recebe o desagradável nome de corcunda. O cabelo é grisalho e ralo. Ela parece pronta para ir para o asilo, não alguém no viço da juventude. Contudo, ela insiste, não está com sua certidão de nascimento nem com outra prova oficial da sua idade, mas repete que tem 25 anos e até mostra as iniciais do seu novo namorado tatuado no pulso. Você pode provar que ela está errada? Não é muito fácil. Se ela fosse uma rena, você poderia medir a largura da galhada. Se fosse uma árvore, seria possível cortá-la e contar os anéis anuais do crescimento. Seres humanos, é claro, não têm anéis de crescimento nem galhadas que nos forneçam um marcador biológico da idade com precisão e objetividade, o que provaria que essa mulher, de fato, está com seus 70 e poucos anos e não 20 e poucos com ou sem tatuagem. Até agora, ninguém identificou um marcador visível de idade que lhe permitisse saber exatamente quantos anos sua nova amiga tem. E não foi por falta de tentativa. Pesquisadores do envelhecimento há muito tempo buscam esse tipo de marcador biológico, medidas que possam ser rastreadas, que avancem um ano para cada ano cronológico de vida. Foram identificados alguns parâmetros rudimentares para avaliação da idade que envolvem medidas como a máxima absorção de oxigênio, quantidade de oxigênio consumido durante um exercício a níveis próximos da exaustão, a pulsação cardíaca máxima durante exercícios controlados, a velocidade de pulso de onda arterial, o tempo necessário para um pulso de pressão ser transmitido ao longo de uma artéria, fenômeno que reflete a flexibilidade arterial. E todas essas medidas sofrem um declínio com o passar dos anos, mas nenhuma delas apresenta uma correlação perfeita com a idade. Não seria ainda mais interessante se os pesquisadores do envelhecimento identificassem um medidor de idade biológica de uso individual? Você poderia ficar sabendo, por exemplo, que aos 55 anos de idade, graças a exercícios e alimentação saudável, está com 45 em termos biológicos, ou que 20 anos de cigarros, bebidas e batatas fritas o deixaram com 67 anos e que já está na hora de retomar seus hábitos saudáveis. Embora existam elaborados esquemas de exames que afirmam fornecer um índice de envelhecimento desse tipo, não existe um único exame simples que cada um possa fazer por conta própria e que lhe diga com segurança qual a real correspondência entre sua idade biológica e sua idade cronológica. Os pesquisadores do envelhecimento buscam diligentemente um marcador prático para a idade, porque para poderem manipular o processo de envelhecimento, eles precisam ter um parâmetro mensurável como base. Pesquisas sobre a desaceleração do processo do envelhecimento não podem depender simplesmente de aparências. É preciso que haja algum marcador biológico objetivo que possa ser rastreado ao longo do tempo.
Sem dúvida, há uma série de teorias divergentes, alguns diriam complementares, a respeito do envelhecimento, bem como diferentes opiniões sobre o marcador biológico que proporcionaria a melhor medição para o envelhecimento biológico. Alguns pesquisadores acreditam que as lesões oxidativas são o principal processo subjacente ao envelhecimento e que um marcador de idade biológica deveria incorporar uma medida do dano oxidativo acumulado. Outros propuseram que o acúmulo de resíduos celulares de leituras genéticas erradas leva ao envelhecimento. Seria necessário, portanto, uma medição dos resíduos celulares para a revelação da idade biológica. Para outros ainda, o envelhecimento é geneticamente pré-programado e inevitável, determinado por uma sequência programada de diminuição de hormônios e outros fenômenos fisiológicos. A maioria dos pesquisadores dessa área não acredita que uma teoria única explique todas as variadas experiências do envelhecimento, da agilidade, do vigor e da sensação de onisciência da adolescência, à rigidez, ao cansaço e à sensação de esquecimento da 8ª década de vida. Tampouco acredita que a idade biológica possa ser determinada com precisão por um parâmetro único. Eles sugerem que as manifestações do envelhecimento humano só podem ser explicadas pela evolução de mais de um processo. Poderíamos ter uma melhor compreensão do processo do envelhecimento se tivéssemos condições para observar os efeitos do envelhecimento acelerado. Não precisamos recorrer a nenhum modelo experimental com camundongos para observar esse tipo de envelhecimento rápido. Basta olharmos para seres humanos com diabetes. O diabetes proporciona um verdadeiro campo de provas para o envelhecimento acelerado, com todos os fenômenos do envelhecimento chegando mais rápido e ocorrendo mais cedo na vida. Doenças cardíacas, derrames, hipertensão, doenças renais, osteoporose, artrite, câncer. Para ser mais específico, a pesquisa sobre o diabetes associou o alto nível de glicose no sangue, do tipo que ocorre após o consumo de carboidratos, a uma tendência de aceleração de sua ida para a cadeira de rodas de uma casa de repouso. Não é um país para idosos consumidores de pão. Esse é o próximo subtítulo. Ultimamente, os norte-americanos vêm sendo bombardeados com uma enxurrada de termos novos e complexos, desde a obrigação de dívidas com garantia até derivativos negociados em bolsa, o tipo de coisa que você preferiria deixar para os especialistas como seu amigo que trabalha num banco de investimentos. E aqui vai mais um termo complexo do qual você vai ouvir falar muito nos próximos anos, AGE. Que quer dizer Produtos Finais da Glicação Avançada, né, que é uma sigla em inglês, né, por isso AGE. É muito apropriada, essa sigla, né, é muito apropriada, é o nome dado àquilo que enrijece as artérias, ou aterosclerose. Isso também deixa embaciadas as lentes dos olhos, ou seja, cataratas, e confunde as ligações sinápticas do cérebro, como a demência. Tudo encontrado em abundância em pessoas mais velhas. Quanto mais envelhecemos, mais AGEs podem ser descobertos nos rins, nos olhos, no fígado, na pele e em alguns outros órgãos, né? Aquilo que enrijece as artérias, ou seja, enrijece os órgãos, né? Embora possamos ver alguns efeitos dos AGEs, como as rugas em nossa amiga de supostos 25 anos, que segue o conselho de Lucille Ball, eles ainda não fornecem um parâmetro preciso da idade que possa comprovar que ela está mentindo. Apesar de podermos ver provas de alguns efeitos dos AGEs, as rugas e a pele flácida, a opacidade leitosa dos olhos, as mãos nodosas por causa da artrite, nada disso é realmente quantitativo. Mesmo assim, os AGEs, pelo menos de um modo qualitativo, identificados por meio de biópsia ou por algum aspecto perceptível a olho nu, fornecem um indicador de degeneração biológica. Os AGEs são resíduos inúteis que provocam a deterioração dos tecidos à medida que se acumulam. Eles não têm nenhuma função útil, não podem ser queimados para gerar energia, não têm função de lubrificação ou de comunicação, não oferecem nenhuma ajuda a enzimas ou hormônios das redondezas, nem servem para você se aconchegar a eles numa noite fria de inverno. Além dos efeitos que você pode ver, o acúmulo de AGEs também significa perda da capacidade dos rins de filtrar o sangue, removendo dejetos e retendo proteínas.
enrijecimento das artérias e acúmulo da placa aterosclerótica, rigidez e deterioração da cartilagem das articulações, como o joelho e o quadril, e perda de células funcionais do cérebro, com os amontoados de resíduos de AGEs ocupando seu lugar. Como terra na salada de espinafre ou cortiça no cabernet, os AGEs podem acabar com uma boa festa. Embora alguns AGEs entrem no corpo com os alimentos, pois estão presentes em vários deles, eles também são um subproduto de altos níveis de açúcar, ou seja, a glicose no sangue, fenômeno que define o diabetes. A sequência de acontecimentos que leva à formação de AGEs é a seguinte: são ingeridos alimentos que aumentam a taxa de glicose no sangue. A maior disponibilidade de glicose nos tecidos do corpo permite que as moléculas desse açúcar reajam com qualquer proteína, criando uma molécula combinada de glicose e proteína. Os químicos falam em produtos reativos complexos, como os produtos de Amadori e as bases de Schiff, que geram um grupo de combinações de glicose e proteína que coletivamente recebem o nome de AGEs. Uma vez formados, os AGEs não podem ser desfeitos, eles são irreversíveis. Eles também se agrupam em cadeias de moléculas, formando polímeros de AGEs que são especialmente destrutivos. Os AGEs têm a má reputação de se acumular exatamente onde se encontram, formando amontoados de refúgios inúteis que resistem a quaisquer processos digestivos ou de limpeza do organismo. Portanto, os AGEs resultam de um efeito dominó, que se inicia sempre que o nível de glicose no sangue se eleva. Onde quer que essa glicose vá, que é praticamente qualquer parte do corpo, os AGEs irão atrás. Quanto mais elevada a taxa de açúcar no sangue, mais AGEs se acumularão e mais depressa avançará a deterioração do envelhecimento. O diabetes é o exemplo concreto do que acontece quando a taxa de glicose no sangue permanece alta, uma vez que os diabéticos costumam apresentar taxas de glicose na faixa de 100 a 300 mg por decilitro ao longo de um dia inteiro, enquanto tentam controlar seus açúcares com insulina e com medicação por via oral. A taxa normal de glicose em jejum é de 90 mg por decilitro ou menos. A taxa de açúcar no sangue pode atingir valores muito mais altos, às vezes. Depois de uma tigela de aveia cozida em fogo brando, por exemplo, a glicose pode facilmente atingir uma faixa de 200 a 400 mg por decilitro. Se a frequente elevação da taxa de glicose no sangue causa problemas de saúde, nós deveríamos observar a manifestação exacerbada desses problemas em diabéticos e, de fato, encontramos. Por exemplo, a probabilidade de um diabético ter doenças coronarianas ou sofrer ataques cardíacos é de 2 ou 5 vezes maior que a de um não diabético. 44% dos diabéticos desenvolverão aterosclerose das carótidas ou de outras artérias fora do coração. E de 20 a 25% deles desenvolverão insuficiência renal ou terão falência renal num prazo médio de 11 anos após o diagnóstico do diabetes. Na realidade, altas taxas de glicose no sangue, mantidas ao longo de vários anos, praticamente garantem o desenvolvimento das complicações. Com a repetição de altas taxas de glicose no sangue no diabético, também se esperaria encontrar altos níveis de AGEs no sangue. E na realidade é isso que ocorre. Os diabéticos apresentam níveis 60% mais altos de AGEs no sangue em comparação com os não diabéticos. Os AGEs resultantes de altas taxas de glicose no sangue são responsáveis pela maior parte das complicações do diabetes, desde a neuropatia, que é a lesão nos nervos que levam à perda de sensibilidade nos pés, e a retinoplastia, defeitos da visão e cegueira, até a nefropatia, doenças dos rins e falência renal. Quanto mais alta for a hiperglicemia e quanto mais tempo ela permanecer alta, mais produtos AGEs vão se acumular, resultando em mais lesões aos órgãos. O que acontece quando você é exposto aos AGEs? Além das complicações do diabetes, graves transtornos de saúde estão associados à produção excessiva de AGEs. Primeiro, doenças renais,
né? Quando AGEs são administrados a um animal num experimento científico, o animal desenvolve todos os sinais característicos de uma doença renal. Os AGEs também podem ser encontrados nos rins de seres humanos que sofrem de doença renal. Aterosclerose. A administração oral de AGEs, tanto em animais como em seres humanos, provoca constrição de artérias. O tônus excessivo e anormal das artérias, disfunção endotelial, associada à principal lesão que permite a instalação da aterosclerose. Os AGEs também modificam as partículas de colesterol LDL, impedindo que sejam absorvidos pelo fígado e encaminhando-os para absorção por células inflamatórias nas paredes arteriais, no processo também de desenvolvimento da placa aterosclerótica. Os AGEs podem ser recuperados de tecidos e sua presença está relacionada à gravidade da placa. Quanto maior o teor de AGEs de alguns tecidos, mais grave será a aterosclerose nas artérias. Demência. No cérebro de pessoas afetadas pela doença de Alzheimer, o teor de AGEs é 3 vezes maior que no cérebro de pessoas normais. Os AGEs acumulam-se nas placas amiloides e nos emaranhados neurofibrilares característicos do transtorno. Em conformidade com o aumento acentuado da formação de AGEs em diabéticos, a demência é 500% mais comum nas pessoas diabéticas. Câncer. Embora os dados sejam inconsistentes, a relação entre AGEs e câncer pode se revelar um dos mais importantes de todos os fenômenos associados aos AGEs. Foram encontradas evidências de acúmulo anormal de AGEs em cânceres de pâncreas, mama, pulmão, cólon e próstata. Disfunção erétil. Se eu ainda não conseguir atrair a atenção dos leitores do sexo masculino, isso deve fazê-lo. Os AGEs prejudicam a capacidade de ereção. Eles se depositam no tecido peniano responsável pela reação erétil, impedindo que o pênis se enche de sangue, processo que leva à ereção. Saúde dos olhos. Os AGEs danificam os tecidos oculares desde a lente, na catarata, e a retina, retinopatia, até as glândulas lacrimais, ou olhos ressecados. Muitos dos efeitos danosos dos AGEs ocorrem por meio do aumento do estresse oxidativo e de inflamações, dois fatores subjacentes a numerosos processos que resultam em doenças. Por outro lado, estudos recentes têm revelado que a redução da exposição aos AGEs levam a uma expressão reduzida de marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, ou PCR, e o fator de necrose tumoral. O acúmulo de AGEs é uma explicação adequada para o desenvolvimento de muitos dos fenômenos do envelhecimento. O controle sobre a glicação e sobre o acúmulo de AGEs fornece, portanto, um meio em potencial para reduzir todas as consequências do acúmulo de AGEs. Diabéticos com baixo controle da glicose no sangue, cujas taxas permanecem altas por muito tempo, são especialmente propensos a sofrer complicação diabética, todos decorrentes da formação de AGEs em abundância, mesmo pacientes jovens. Quando a importância de um controle rigoroso da glicose no sangue do diabetes do tipo 1 ou infantil ainda não tinha sido reconhecida, não era raro ver insuficiência renal e cegueira em diabéticos antes dos 30 anos de idade. Com o aperfeiçoamento do controle da glicose, essas complicações tornaram-se muito menos comuns. Estudos extensos como o Diabetes Control and Complications, que é um ensaio clínico sobre controle e complicações do diabetes, mostraram que reduções rigorosas na taxa de glicose do sangue resultam em redução do risco de complicações diabéticas. Isso ocorre porque a taxa de formação de AGEs depende do nível de glicose no sangue. Quanto mais alta a taxa de glicose, mais AGEs são produzidos. Os AGEs formam-se mesmo quando a taxa de glicose no sangue é normal, embora nesse caso sua formação ocorra a uma velocidade muito menor do que quando a glicose está alta. Logo, a formação de AGEs caracteriza o envelhecimento normal, do tipo que faz uma pessoa de 60 anos de idade parecer ter 60 anos. Entretanto, os AGEs acumulados pelos diabéticos que não controlam bem a taxa de glicose no sangue provocam um envelhecimento acelerado.
O diabetes vem servindo, portanto, como um modelo vivo para a observação pelos pesquisadores do envelhecimento, dos efeitos acelerados do envelhecimento decorrentes da hiperglicemia. Assim, as complicações do diabetes, como a aterosclerose, as doenças renais e a neuropatia, são também as doenças do envelhecimento, comuns em pessoas em sua sexta, sétima ou oitava década, mas incomum em pessoas mais jovens, em sua segunda ou terceira década de vida. Portanto, o diabetes nos ensina o que acontece com as pessoas quando a glicação ocorre num ritmo mais acelerado, permitindo que se acumulem AGEs. Não é nada agradável. A história não termina assim. No sangue, os níveis mais elevados de AGEs deflagram a expressão do estresse oxidativo de marcadores inflamatórios. O receptor dos AGEs, ou RAGE, né, acho que é RAGE, sei lá, funciona como um porteiro para uma variedade de reações oxidativas inflamatórias, como citocinas inflamatórias, que é o fator de crescimento do endotélio, citocinas inflamatórias, o fator de crescimento do endotélio vascular e o fator de necrose tumoral. Logo, os AGEs põem em movimento um exército de efeitos oxidativos e inflamatórios que levam a doenças cardíacas, ao câncer, a diabetes e outros males. A formação dos AGEs, portanto, é um contínuo. Contudo, embora eles se formem até mesmo em níveis normais de glicose no sangue, glicose em jejum a 90 mg ou menos, o processo torna-se mais rápido quando os níveis glicêmicos são mais altos. Quanto mais alta a glicemia, mais AGEs são formados. Na realidade, não se pode esperar que a formação de AGEs cesse totalmente. Qualquer que seja a taxa de glicose no sangue, isso não acontece. Não ser diabético não significa que você seja poupado desse destino. Os AGEs acumulam-se nos não diabéticos também, causando neles seus efeitos promotores do envelhecimento. Basta um pouco de glicose a mais no sangue, só alguns miligramas acima do normal e pronto, você já tem AGEs fazendo seu trabalho sujo, obstruindo seus órgãos. Com o tempo, se o acúmulo de AGEs em seu corpo for o bastante, você também pode desenvolver os transtornos observados em pessoas diabéticas. Somados aos 25,8 milhões de diabéticos, há 79 milhões pré-diabéticos nos Estados Unidos. Existem também outros norte-americanos que ainda não se encaixam nos critérios da ADA para o pré-diabetes, mas que ainda assim apresentam alta glicemia depois de consumir certa quantidade de carboidrato que eleva a taxa de glicose no sangue, isto é, a elevação suficiente para deflagrar uma produção de AGEs maior que o normal. Se você duvida que a glicose no sangue aumenta depois que você come, digamos, uma maçã ou um pedaço de pizza, é só comprar um simples medidor de glicose na farmácia. Meça sua taxa de glicose 1 hora depois de consumir o alimento em questão. Você muito provavelmente ficará chocado ao ver como seu nível de glicose no sangue dispara. Lembra-se do meu experimento com 2 fatias de pão integral? A glicose no sangue foi para 167 mg por decilitro. Isso, em geral, é o que acontece. Enquanto os ovos não aumentam o nível de glicose em seu sangue e tampouco fazem as castanhas e as sementes cruas, o azeite de oliva, as costeletas de porco ou o salmão, os carboidratos aumentam, todos os carboidratos, desde maçãs e laranjas até balas de goma e cereal de 7 grãos. Como analisamos anteriormente, do ponto de vista da glicemia, os produtos de trigo são piores que praticamente todos os outros alimentos, pois fazem a glicemia disparar a níveis que se comparam com os de um verdadeiro diabético, mesmo que você não seja diabético. E agora a gente continua no próximo vídeo.